Shalom Aleculã, a paz para todos. Levítico, ou seja, Vaikra, capítulo 17, versículo 11. Deuteronômio, ou seja, Devarim, capítulo 12, versos 16. Gênesis, ou seja, Bereshit, capítulo 9, do versículo 1 ao 6. E Atos dos Apóstolos, ou seja, Atos dos Emissários de Yeshua HaMashiach, capítulo 15, versículo 29. Sangue, sangue, sangue. Dan. Por quê? Porque entre os alimentos impróprios para o consumo, ou seja, não cachê, ou seja, se encontra o dan, o sangue. Vejamos. Certa feita, uma vez, alguém perguntou: onde está o fôlego de Rai? Digamos assim, certa feita, como que é uma parábola, uma forma de dar-nos uma compreensão do que o Eterno ele quer nos transmitir, está nos transmitindo nesse momento, nessa paraxá, nessa mensagem. Baruata Adonai, bendito sejas tu, ó Adonai. Brahá és abençoado, bênção és tu, ó Adonai. Onde está o fôlego de Rai, ou seja, vida em nós? Rai, Rit, Aleph, Yud, Men, sufixo. Aonde está? Alguém perguntou certa feita. Onde está o Rai, o fôlego de vida, o sopro, o vento, né? O fôlego de vida em nós e nos animais, por exemplo, em qual parte do corpo, em que órgão do corpo? No pulmão, no coração, e etc. E um conhecedor da Torá, respondeu: no Dan, sim, no sangue que está presente em todo o nosso ser, vida gera vida, ou seja, no Dan, no sangue está presente em todo o nosso ser, porque vida gera vida. É como em um vínculo conjugal, na constituição familiar, ou Yeshua, o Salvador, digo, ele, davar, palavra do Eterno, e o Dirê, o poderoso, em nós, sua criação. Quando morremos, há um desprendimento. Tudo volta a ser fonte, tudo volta à sua fonte. Tudo volta à sua fonte, a qual o Eterno constituiu para os seus fins específicos. Orua, ou seja, o sopro, o vento, presença do Eterno em nós, seres humanos, animais, vegetais, e Adamar, solo, barro, pó, cinza, terra, vidas gerando vidas, para o Eterno, para sempre, conforme Yeshua, o Salvador, sua Torá viva,
que morreu, mas o Eterno o ressuscitou. E vivo ele, Yeshua Hamashia, o ungido, o nosso Corban, o nosso substituto, a qual o Eterno constituiu para que nós não perecêssemos, mas tivesse também cada um de nós seres humanos a oportunidade de o arrependimento das nossas obras contrárias à sua Torá, à sua Davar, à sua palavra, à sua Devarim, ou suas palavras, e começássemos agora a andar nas suas veredas, ou seja, na sua Davar, na sua Devarim, na sua palavra, que nos conduz até Ele, porque saiu dele para nos levar de volta, um retorno de cada um de nós, seres humanos, à sua real e Tov-Meod, muito mais que boa, excelente, maravilhosíssima presença, e de posse daquilo que só Ele pode nos doar, a Rai, Olam, a vida eterna. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem Adonai. E estar para sempre com Ele no seu Olam Rabá, ou seja, no seu Olam Rabá, Olam Rabá, Aleph, Lamed, Aleph de novo, e Men, sufixo, Rabá, Rabá, Het, Aleph, Bet e Ai, Baruata Adonai, bendito seja o Cor, o poderoso. É um ciclo perfeito: vida vegetal, vida animal, vida mineral e vida humana, e todo o Cadu Aed, da onde o Eterno formou primeiro, e depois dele ele foi o que? Ele retirou, ou seja, toda a presença de raio, de vida neste Olam, neste mundo a qual nós somos testemunhas, raio, viva, desta grandiosíssima, preciosíssima, maravilhosíssima obra no Cadu Aeres, planeta Terra, Cadu Aeres, planeta Terra. Baruch Hashem. Isso já nos dá mais ou menos, já nos dá um ensino, mais ou menos não, uma visão transcendental, está acima do conhecimento natural, humano, porque se nós tivéssemos esse transcendental, nós não transgredíamos então, né, os mitzvot, os mandamentos da sua Torá, e não teríamos de alguma forma deixado que um outro ser, substituindo o Salvador, tomasse este lugar em nossa Rai, em nossa vida, em nosso leve, que só ao Eterno pertence. Não deixaríamos ter usurpado este lugar em nós. Baruch Hashem, Adonai.
Então nós entendemos por isso, né? E este mitzvot da sua Torá, como depois, né, com calma, todos peguem todos têm a Torá, tá? Né, que pode ter na tradução já israelita, né, para o português, né, que graças ao Eterno essa grande obra, né, uma maravilha, né, e pode ter na tradução também, né, que nós temos, né, para o português, que vem da Vulgata, né, e da Vulgata para, né, as então escritas, né, denominadas protestantes e etc. Né? Então ali você, na verdade, são as luteranas, né? Podemos assim, na verdade, é como se é o que é real, tá? Muitas traduções luteranas, né, dos escritos depois da então, entre aspas, né, reforma protestante, né? Nós podemos então ali encontrar, como já foi citado, os versículos acima. Olha com calma e nós teremos o que? O testemunho da palavra do Eterno, confirmando e nos esclarecendo, né, e nos mostrando qual é o nosso dever, o caminho ao qual que nós devemos seguir na sua Torá, por Yeshua HaMashiach, de retorno aos braços do Eterno, abate, ave, a casa do Pai. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai. Certa feita, tá, eu trabalhava num determinado lugar, tá, e ali trabalhava várias pessoas, né, em vários departamentos, e ocorre que, tá, nós tínhamos ali o refeitório, tínhamos 2 refeitórios, um dos refeitórios, né, que nós escolhemos para poder fazer a nossa refeição, na hora ali do almoço, né, e ali, né, ia todos que ali trabalhavam, né, ia ali para vários refeitórios, né, para ir almoçar. E um desses Ion, né, desses dias, né, no Zacan do tempo, né, eu estava ali, né, fui ele para o almoço, né, e aquele dia a alimentação era uma comida, o prato do dia era frango, quando o frango é feito com sangue, tem um nome, agora me fugiu, abençoado do nome, frango, peraí que eu vou lembrar o nome. Minha esposa, como é que é o nome mesmo do frango feito com sangue? Ah, eu estou gravando um pouco. Não, não é chouriço não. Chouriço também. Frango ao molho pardo. Né? Meu Felipe acabou de lembrar. Frango ao molho pardo. Mas então eu não entendi nada. Porque na época eu não conhecia a Torá. Eu tinha a Torá, mas não conhecia a Torá. Eu não lia a Torá. Eu desprezava, como todos nós aprendemos, né? Que a Torá passou, a Torá não vale mais nada. E não tinha aquela visão que na verdade hoje eu tenho, que é a visão transcendental, que na verdade não só a Torá, entendendo? Mas tudo os escritos, tanto os Nazareno como o Novo Testamento, como as cartas, as epístolas, né, escrita, como até o próprio Apocalipse, né, tão muito bem conhecido e temido, né? Tudo isso foi escrito, todos esses escritos, esses Ketuvim, eles foram feitos justamente com base na Torá, com base na Torá. A Torá é o alicerce, é a base, é a pedra fundamental, é a rocha de esquina, a qual está edificado toda a obra do Eterno, e para que nós possamos entender, compreender o que nós estamos lendo, o que nós estamos aprendendo,
com discernimento, de maneira alguma podemos desprezar a Torá, e tudo tem que ser levado para a Torá, porque a Torá é que dá o testemunho daquilo que é verdadeiro, ou seja, emet, e aquilo que é sheker, ou seja, mentira, engano, ou frutos da mente humana, que se alimenta de invenções que todos nós sabemos, né? O que termina. Então, muito bem, aquele dia a alimentação ali era frango a molho pardo. Estava um cheiro delicioso, maravilhoso. Aquele cheiro daquele alimento, você estava indo longe, né? Como de se deliciar, né? Se deliciar de tal maneira de dar água na boca, digamos assim. Quando estava ali para alimentar, né? Então ali servíamos o nosso prato, mas não servíamos como que no self-service, né? E ali quando sentamos ali à mesa com meus companheiros, né? Com as pessoas que estavam ali, né? E ali quando todos nós degustando a alimentação fresquinha, sadia, acabaram de ter sido feito justamente naquele momento exato, né? Para que nós comêssemos fresquinha, né? E quando todos nós comemos, mas só no meu prato, e só justamente no garfo, né? Com o macarrão, tá? Com o frango, né? Frango, né? Feito com o sangue, né? O sangue, quando eu coloquei na minha boca, veio aquele gosto imenso de comida azeda, a comida azeda. E eu observei que só era eu que estava sentindo aquilo. Só era no meu prato, só era justamente no meu macarrão feito com o sangue, né? O sangue do frango, a qual havia sido sacrificado, né? Como, né? Um alimento, né? Inclusive o alimento cachê, né? O frango em si, mas não alimentar com o sangue dele ou de qualquer outro ser vivo cachê que é próprio para o consumo, né? Azedou na minha boca e eu fiquei sem entender nada. Mas o que acontece? Eu cheguei em casa, como eu já estava dando os primeiros passos, né? Como evangélico, né? Membro de uma congregação evangélica, né? No caminho da Torá, Então o que acontece? Então eu comecei a examinar, né? E vi que não somente lá na Torá, né? Que alguns erroneamente chamam de Velho ou Antigo Testamento, mas como também nos escritos, não nos escritos de Nazaré, mas nos escritos apostólicos, ou seja, 2 emissários, conhecido como Atos dos Apóstolos, lá também estava escrito que uma das coisas que nós devemos nos obster é justamente a carne sufocada e do sangue, ou seja, do animal, que é próprio para o consumo, que não é sangrado antes primeiro, e o seu sangue, né, deve ser devolvido a Eretz Adamá, a terra. Baruata Adonai, Baruata Adonai. Na verdade, todos, como eu já disse anteriormente, é um ciclo, né, que o Eterno e constituiu, para o quê? Para que tudo, né, venha a ter uma funcionalidade, ou seja, em torno de si próprio, não para si mesmo, ou seja, mas sempre para o seu próximo, e visando como benefício específico, em especial a nós, seres humanos, constituídos à imagem e semelhança do Eterno, né? E que estamos sendo preparados, lapidados, separados, kadosh, ou seja, santificado, ou seja, separado, é como se o Eterno estivesse usando a sua peneira, né? Aquele que passar nessa peneira. Eu me lembro até certa vez,
né? Então, voltando, terminando, para não entrarmos nos outros assuntos. Então, aconteceu o quê? Justamente, né, a minha comida estava azedada. Aí eu tive o conhecimento de que realmente na Torá, na Davá, como nos escritos dos emissários, conhecidos como Atos dos Apóstolos, ali está escrito, como eu coloquei o referencial acima, entendendo? Está em cima, eu tenho acabado de falar, né, nesse referencial acima, está escrito que nós devemos nos abster, especificamente do que estamos falando, do sangue, ou seja, do Dan, né, da carne, porque ela é a vida da carne, é a carne, né? E quando foi que o sopro de vida do Eterno entrou na carne, entrou em nós, ou seja, pela Davá, pela palavra, nos animais, né, como também nos vegetais se fez presente, então houve como que um vínculo conjugal, então começou o que? A geração de vida, começou a gerar Rai, vida. Voltando só a peneira rápido, eu me lembro que uma vez eu tive uma certa revelação de visão, que eu podia contemplar o Zaken Ion, ou seja, o ancião de dias, tá? a sua kavod, a sua glória era indizível, era um resplendor indizível da sua glória. E eu, naquela visão de revelação que o Eterno estava me mostrando, e eu vi o Zakan, o ancião de dias, com um funil, como um funil nas mãos, mas não era um funil como o nosso funil, era um funil todo especial, era um funil de glória, de kavod. E havia como que ele, com a sua mão estendida, né, e vinha as gotículas, e entrava naquele funil que tinha uma passagem muito estreita, muito estreita mesmo, tá? E colocava ali naquele funil, e só que passava, que conseguia passar por aquele funil estreitíssimos, eram aquelas gotículas, ou seja, aqueles iudezinhos, que é a letra mais menorzinha do alfabeto hebraico, né, que conseguia passar por ali, como que o mortal se transformado no imortal, e no imortal pela aprovação do Eterno, na confissão da sua emuná, na sua Torá. Yeshu viva, mesmo aqueles que distanciaram, mas que tinham voltado novamente a Beit Abait, a casa do Abba, do papai, ou do Ave, do nosso pai, aleluia, a saber, o Dirê, Vadirê, o Koa, o poderoso, que passavam, e eu fiquei maravilhado e temente com aquela visão, porque é meu Adonai, meu Elohim, meu Zakan, Yom, meu ancião de dias, tem de Rezer, tem de Ritman, Rezer, misericórdia de nós, de nós seres humanos, obra das tuas Koar poderosíssima, Kohaim poderosíssimas mãos. Toda Rabá, muito obrigado, Eterno, muito obrigado a você que está ouvindo esta mensagem, recebendo esta mensagem de kavod, de glória do Eterno. Aproveite, mergulhe, entre nessas águas, volta para a Torá, volta para o Salvador e judeu, Yeshua HaMashiach, enquanto é tempo para você passar também. Todos passaram nesse funil que está na mão do Zaken,
o ancião de dias, que não é nada mais, nada menos do que o próprio Eterno. Baruata, Baruata, Adonai. E não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal e compartilhe essa mensagem. Compartilhe, que eu tenho certeza que todos precisam receber essa mensagem. E é da vontade do Eterno, e eu creio, tenho certeza disso. Aleph, Meshem, Yeshua HaMashiach, Hashem, Yeshua HaMashiach, que muitos estão assentados, parados, à beira do caminho, pedindo ao Eterno uma direção para onde ir. E eis aí o Eterno dando essa direção, colocando nas tuas mãos, para você seguir e você compartilhar. Toda a rabá. Muito obrigado, Eterno, mais uma vez. Muito obrigado a você, meu irmão Ar, minha irmã Beta, Artut. Muito obrigado pela sua atenção. Toda a rabá. Emuná. Baruata, Baruata, Baruata. Ia, 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 Yudihe, Adihe, Yudihe, Vadihe, Elohi, 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 Yavraham, Yavraham, Yitzhak, Yaakov, Israel, Israel, Israel.